noite, irmãos. Paz seja convosco, tudo bem? Nós estamos em mais um domingo de celebração, onde o Espírito Santo vai falar no seu coração. Então se prepara para ter uma experiência sobrenatural na presença de Deus. Eu creio que neste momento o Facebook se torna a sua igreja. Então se prepara, queridos, todos numa só fé, num só coração, num só espírito, porque nós vamos sentir a presença de Deus. Se prepara para a visitação do Senhor no seu lar. Eu sou o reverendo Fábio da Silveira, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Guzolândia, e peço licença para entrar dentro do seu lar, porque as bênçãos de Deus vão te visitar nessa noite. Vamos orar? Prepara o seu coração, fecha os seus olhos, porque nós vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso. Estenda as Suas mãos em direção à nossa casa, ao nosso lar, à nossa família. Eu creio, Deus, que o Senhor vai estar fazendo coisas extraordinárias e tremendas. E aonde chegar a minha voz, os Teus milagres, os Teus sinais, as Tuas maravilhas, venham tocar vidas em nome do Senhor Jesus. Toca, meu Pai, é o que nós te pedimos nesta noite. Faz milagres, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós invocamos a Tua presença, ó Deus vivo. Toca todas as casas, todos os lares, em nome de Jesus. Prepara o seu coração, porque Deus vai falar contigo. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Vamos louvar o nome do Senhor essa noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Levante as suas mãos aí na sua casa esta noite. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora.
A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos essa noite, Jesus. Aleluia. Só tu és digno de toda a honra, toda a glória. Aleluia, Jesus. A tua igreja te adora. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor aí na sua casa essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Se alegre no Senhor essa noite. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa alegria. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Eu creio que Deus ele tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida nesta noite. Nesse momento, pega a palavra de Deus, pega a sua Bíblia, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 5 em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 5 em diante.
Glória a Deus. Creia, porque o Espírito Santo tem coisas extraordinárias para fazer na nossa vida nesta noite. Prepara o seu coração, queridos, porque vai ser forte aquilo que Deus vai manifestar nessa noite. Amém? A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 5 em diante é assim: Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis, porque isso importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, que a Tua presença, Senhor, possa entrar dentro das casas. Entra, Senhor, em cada lar, visita cada família, que o Teu doce Espírito, Ele possa visitar a cada pessoa que está assistindo neste momento. Eu chamo agora, Senhor, a presença dos anjos que me acompanham, e que eles possam estar visitando a cada lar neste momento, que eles batam as asas dentro de cada lar, e que a Tua presença, Senhor, se manifeste de forma extraordinária e tremenda. Visita todos os lares agora pelo poder do Teu Espírito, ó meu Pai, porque nós andamos pela fé e não por vista. Prepara o nosso coração para receber todas as bênçãos que o Senhor tem para esta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Durante a nossa vida, nós passamos por muitos momentos difíceis, nós enfrentamos lutas, problemas, obstáculos e até mesmo gigantes que se levantam contra nós. Momentos que se a nossa fé não estiver estabelecida e firmada em Deus, certamente nós desfaleceremos. O versículo de número 7 do capítulo de número 5 diz, e ele enfatiza o perigo de se viver pela vista. O perigo, queridos, de você viver somente por aquilo que você vê. Infelizmente, humanamente falando, nós somos treinados a viver por aquilo que nós vemos. Procuramos ter o controle de tudo, como se nós pudéssemos prever alguma coisa ou mudar alguma situação. E o texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito de se andar pela fé. Aí você me pergunta, pastor, o que é andar pela fé? Andar pela fé é viver na presença de Deus. Andar pela fé é estar firmado no poder da palavra de Deus. É interessante que o andar pela fé é quando você se mantém firme apesar das circunstâncias contrárias que você está enfrentando. A Bíblia vai dizer que Davi, ele tinha um grande desafio chamado Golias. Se ele olhasse para Golias, com certeza ele estaria desanimado, ele ficaria triste, porque o gigante era superior a ele em tamanho, em habilidade de guerra, nas suas armas. Porém, Davi não andava por aquilo que ele estava vendo, mas ele andava pela fé. E nesta noite eu quero te chamar a andar pela fé, a receber a presença do Espírito Santo, que você possa ser um Davi desta geração, que você possa ser um derrubador de gigantes, que você possa ser uma pessoa que diante das circunstâncias contrárias esteja olhando para o alto, esteja olhando para o alvo, esteja fazendo como Davi quando escreveu nos Salmos, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Nós precisamos andar pela fé.
Aí você me pergunta, mas pastor, por que andar pela fé? Porque andar pela fé nos encoraja a olhar para a dificuldade e ainda assim continuar prosseguindo. Talvez você, diante dos problemas, esteja me dizendo, mas pastor, está tão difícil ser igreja, está tão difícil vencer os obstáculos, mas a sua fé está baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus é o que te move, a palavra de Deus é o que te restaura, a palavra de Deus é o que te põe de pé, a palavra de Deus é o que te alimenta, a palavra de Deus é o que te sustenta. Então nesta noite, diante da palavra, eu quero te dizer que você tem que se encorajar, porque o seu Deus está no trono, o seu Deus é um Deus vivo, o seu Deus é um Deus de milagre, o seu Deus é um Deus que responde às orações, e a Bíblia diz que as mãos dele estão estendidas para você. Então você precisa andar pela fé. Não ande por aquilo que você está vendo, não se limite pelas coisas que você está ouvindo. Olhe para o Senhor, olhe pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Talvez você não esteja vendo, mas a palavra de Deus te garantiu que você é mais do que vencedor. Eu li uma frase de Billy Graham que diz: eu sei que tudo vai dar certo, porque eu li até o último capítulo da Bíblia. Se você chegar em Apocalipse, no final, você vai entender que nós somos mais do que vencedores. Pastor, por que eu tenho que andar pela fé? Porque quem anda pela fé se supera. Quem anda pela fé vence obstáculos. Quem anda pela fé vence barreiras. Olha para mim, você foi chamado para superar obstáculos. Davi era um jovem que estava no meio do pasto, esquecido pelo seu pai, esquecido por todo mundo, mas foi ele que Deus escolheu atrás das malhadas, as ovelhas que não tinham valor, para enfrentar gigantes, para enfrentar problemas, para enfrentar todos os adversários. Talvez você olhe para você, talvez como Davi se olhava naquela época, diante das circunstâncias. O pai olha para ele e diz: vai lá socorrer e saber notícias dos seus irmãos na guerra. E Davi então ele pega aquela comida, aquele queijo, aquele leite, leva até onde estavam seus irmãos. E quando ele chega naquele cenário de guerra, ele escuta o inimigo gritando: não tem homem para me desafiar. E naquele momento então Davi ele olha diante daquele gigante e pensa quem ele pensa que ele é para desafiar o exército do Deus vivo. Quem este gigante pensa que ele é? Eu vou me levantar no poder do Espírito de Deus, eu vou colocar Deus diante de mim. Sabe por que tem muitas pessoas desanimando? Sabe por que tem muitas pessoas pensando em parar? Porque Deus não tem sido mais colocado diante de nós. Deus tem ficado para trás, Deus tem ficado em segundo plano. A Bíblia diz que quando Davi ele vai enfrentar o gigante, ele diz: você vem a mim com escudo e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus vivo a quem eu sirvo. Então entenda nesta noite, eu estou falando de andar pela fé. Você não foi chamado para andar diante das circunstâncias. Pessoas estão apavoradas, pessoas estão em crise, mas eu tenho uma palavra para você: o céu não está em crise, o seu Deus não está em crise, o Deus de milagre ainda continua fazendo milagres. Recebe aí, você que crê! Você precisa entender que quando você está com a sua fé ativada, você começa a andar no sobrenatural. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Jesus é quem disse para Pedro: vem! E quando ele começou a andar sobre a palavra, a tempestade não pôde afundá-lo, os problemas não puderam afundá-lo. Olha para mim, talvez os seus problemas sejam grandes, mas se você estiver andando na palavra que eu estou pregando, pode garantir, queridos, pode escrever que vai ter milagre na sua casa, vai ter milagre na sua família. Recebe aí, você que crê! Pastor, por que eu devo andar pela fé? Porque quem anda pela fé se supera. Nós fomos chamados para se superar. Crises aparecem, mas o interessante é, queridos, que a palavra crise, ela vem junto com a oportunidade.
Aquilo que é crise para pessoas que não têm Deus, para nós é oportunidade de milagre. Levante a sua mão para o céu, porque eu vou profetizar. Eu profetizo que nesta crise existe uma oportunidade de milagre para a sua vida, meu irmão. E quais são as características de pessoas que andam pela fé? A primeira característica está no versículo de número 5. A palavra de Deus diz assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. A primeira característica de uma pessoa que anda pela fé é que ela se deixa moldar pelo Senhor. O Senhor preparou aqueles homens de Deus para aquele momento. Nós precisamos estar preparados para este momento. Você é um agente de milagre na sua família. Você precisa estar preparado para enfrentar este desafio, porque existem pessoas que estão desanimadas e que você vai ser um instrumento de Deus de milagre na vida dela. O versículo de número 5 diz: Deus te preparou para isso. Repita comigo assim: eu preciso estar preparado. Diga bem forte: eu preciso estar preparado. Queridos, Deus te levantou para este momento. Ninguém viveu esta fase. Nós sempre fomos questionados, queridos, como uma igreja fraca, que não suportaria um tempo de crise. Mas neste momento, Deus tem os seus profetas guardados. Ele vai levantar uma geração que vai andar pela fé. Você não foi chamado para se esconder diante das lutas. Você foi chamado para andar pela fé. A segunda característica de uma pessoa que anda pela fé está no versículo de número 6. A palavra de Deus diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo. Uma pessoa que anda pela fé, ela não perde o ânimo. Ela está sempre bem animada. Ela está disposta para algo novo. A pessoa está sempre animada na expectativa de que algo bom vai acontecer. Ela anda de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. A primeira coisa que Deus fez, quando ele vai ao encontro de Josué, Josué estava triste, estava chorando, estava enlutado. Ele estava ali no momento da sua vida pensando em desistir de tudo. E a Bíblia vai dizer que Deus aparece para Josué e diz: tenha bom ânimo. Sabe por quê, queridos? Porque quando você está animado, é como se você dissesse para Deus no meio do problema: Deus, não vai me parar a dificuldade que eu estou enfrentando. Eu estou animado, eu estou aqui, Deus. Se tiver milagre para acontecer, vai acontecer na minha vida. Se tiver algo grande para o Senhor fazer, eu estou animado, pode me usar, fala através de mim, me usa como um canal profético. Então se prepara, igreja, porque Deus está chamando pessoas animadas. Se disponha, se anime, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Queridos, no versículo de número 8, nós vemos o Senhor falar algo muito importante. Gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Uma das características de quem anda pela fé é que esta pessoa ama estar na presença de Deus. O texto diz: nós gostaríamos de deixar de viver neste corpo para que nós pudéssemos desfrutar da presença de Deus. Então a primeira característica de quem anda pela fé, ele se deixa moldar. Então nesta crise Deus está te trabalhando na sua vida. Ele está te lapidando. Por quê? Porque na hora, queridos, do problema, é que a boca de Deus é levantada através de homens e mulheres como eu e você. Os improváveis. Pessoas que as pessoas não dão nada. Mas, queridos, nós fazemos a diferença na nossa cidade. Nós fazemos a diferença na nossa família. Então você precisa estar animado. A primeira é se deixar moldar, a segunda é estar animado. E a terceira característica de quem anda pela fé é a pessoa que ama estar na presença de Deus. Queridos, preste atenção, a presença de Deus é muito forte neste lugar.
A presença de Deus, ela muda a nossa história, ela muda a nossa vida. O Senhor quer fazer coisas extraordinárias em mim e você. Versículo de número 9, a palavra de Deus diz assim: e é por isso que também nos esforçamos para sermos agradáveis. A quem? A Deus. Uma pessoa que anda pela fé, ela entende que quando ela caminha pela fé, o coração de Deus se alegra. Então preste atenção, você que entrou nesta live desanimado, pensando em parar, Deus, Ele quer te levantar e Ele manda eu profetizar na sua vida. Se anime, sabe por quê? Porque pela fé você está agradando ao coração de Deus. Deus está feliz com você. Continua firme, continua crendo, continua profetizando, continua dobrando os seus joelhos, continua crendo, porque vai ter milagre entrando na sua casa, querido. Preste atenção. Nós precisamos entender que estes são as características: se deixar moldar, viver animado, amar a presença de Deus e se esforçar para agradá-lo. Preste atenção. Estas são as 4 características. E quando eu tenho as características de alguém que anda pela fé, eu preciso entender os benefícios. O benefícios está no versículo de número 10 da parte B, que diz assim: para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tenha feito. Mas eu gostaria de parar na parte B, que para que cada um receba segundo o bem. Queridos, quem anda pela fé colhe milagres. Quais são os benefícios? A pessoa que anda pela fé, ainda que ela olhe para ela e não veja condições, ela precisa entender que o Deus de milagres se agrada de pessoas que continuam firmes. Se você hoje está assistindo essa live pensando em parar, eu quero profetizar sobre a sua vida. Se restaure hoje na presença de Deus. Sinta a unção do Espírito Santo. Sinta a glória de Deus entrando na sua casa. Deixa eu profetizar. Você vai colher milagres. A sua oração vai ter resposta. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Não fica com medo daquilo que pode faltar, porque se Deus cuida dos pardais, se Deus cuida da roupa das flores, Ele vai cuidar de você, meu irmão. Ele vai cuidar da sua casa, minha irmã. Ele vai fazer milagre. Recebe aí, querido. Oh! Eu estou animado, irmão. Sabe por quê? Porque o Deus de milagre me chamou para andar pela fé. E a fé, ela precisa ser exercitada no dia de prova. Josué, quando ele recebe a palavra, tenha bom ânimo. O primeiro desafio dele era a muralha. E quando ele chegou diante da muralha, Deus disse: você vai ter que andar pela fé. E quando ele caminhava, nada acontecia. Mas enquanto ele caminhava, nada acontecia. Mas Deus estava determinando o território da sua conquista. Continue andando pela fé. Talvez você olhe e diga: mas nada está acontecendo. Não. Cada vez que você põe a sua fé para funcionar, Deus está dizendo: você está marcando o território de conquista. Se prepara, porque a sua conquista vai ser grande. Nós vivemos pela fé, meu irmão. Então prepara o seu coração, porque nós vamos louvar ao Deus de milagre. Talvez você diga: pastor, eu sou improvável. Eu também sou. Mas são os improváveis que Deus vai levantar no meio desta geração. Josué, quando ele olhou para o grande desafio e viu que atrás dele estava o Moisés, ele disse: quem sou eu? Eu sou improvável. Deus disse: graças a mim. Deus olhou para ele e disse: eu vou usar os improváveis dessa geração. Eu quero profetizar. Levanta a sua mão para o céu. Vai ter milagre acontecendo através dos improváveis. Vai ter milagre acontecendo na sua vida. Recebe o Espírito Santo aí, querido. Recebe. Erga sua mão para o céu e louve. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh,
Glória a Deus, queridos. Essa mão, ela está ungida com óleo. Que em nome do Senhor Jesus, você estenda as suas mãos e profeticamente eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, manifesta a Tua presença neste lar. Manifesta a Tua presença dentro desta casa. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, que eles precisam viver pela fé, que eles precisam sentir a Tua presença. Em nome de Jesus, receba milagres aonde você estiver, seja curado. Em nome de Jesus, praga nenhuma chegará na sua tenda. Em nome de Jesus, eu quero declarar vitórias e milagres sobre a sua vida. Pastor, mas eu estou orando e nada está acontecendo, mas você está demarcando o tamanho da sua vitória. Recebe em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos estar consagrando os dízimos, as ofertas. Que em nome de Jesus, se você estiver com o seu dízimo aí na sua casa, segure ele, em nome de Jesus. As portas da nossa igreja ainda estão fechadas, mas eu tenho certeza, queridos, que Deus é um Deus de milagre. E eu tenho certeza que Ele vai estar abençoando a sua vida de maneira poderosa. Talvez você diga, pastor, mas eu não tenho nenhum dízimo, nenhuma oferta. Se você se entregar como oferta hoje para o Senhor, entrega a sua vida para Jesus. Você é a maior oferta que Deus quer receber nessa noite. Senhor Jesus, entra com provisão, Senhor. Tem pessoas, Pai, que esta semana vão estar contribuindo com a sua casa. Abençoe a vida deles de maneira poderosa e tremenda. Eu abençoo, Senhor, as pessoas que devolveram seus dízimos. Senhor, consagro, Senhor, todos eles no nome de Jesus. Não deixa faltar o pão de cada dia na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Queridos, este culto vai ser encerrado, mas eu gostaria que você desse continuidade neste momento, reunindo a sua família em oração. Eu gostaria que neste momento também você pudesse estar conversando com eles a respeito da palavra que você ouviu. E se você puder e tiver algum alimento na sua casa, não perecível, que você talvez não vá usar, ou talvez você possa doar uma cesta, venha, por favor, esteja nos ajudando, contribua. Nós vamos estar recolhendo. Entre em contato comigo pelo meu zap, eu vou estar deixando aí para que você possa entrar em contato comigo. Eu vou buscar na sua casa se for preciso, para que a gente possa estar socorrendo, não só pela fé, porque a fé e a obra têm que andar junto. Pode deixar aqui em casa, nós temos pessoas nessa cidade que estão precisando de alimentos, em nome de Jesus, e eu conto com a sua ajuda. Faz assim com as suas mãos, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre nós reunidos aqui, hoje e para todo sempre. Amém. Ande pela fé, porque o milagre vai acontecer, em nome de Jesus.